Olá pessoal do nono ano da Lourdinas, hoje nós vamos estudar mais um capítulo, mais especificamente hoje a gente vai falar sobre a Eurásia. Importante lembrar, por favor, pegue o seu caderno, pegue também o seu livro. Hoje nós vamos utilizar as páginas do livro, as páginas 37, 38, depois nós vamos para a página 40 e também para a página 41. Você deve estar dizendo, professor, mas só isso, professor? São apenas 4 páginas, mas são assuntos importantíssimos. Aliás, esses assuntos nós também estudamos no ensino médio. Nós estudamos esse assunto na primeira série do ensino médio e também na segunda série. Hoje nós vamos falar sobre a chamada Eurásia. Mais especificamente nessa aula de agora, a gente vai falar sobre o aspecto do relevo. Nós vamos falar da questão do relevo do continente eurasiático, tá certo? Outra coisa importante, nós vamos falar sobre tectonismo, abalos sísmicos, vulcanismos, certo? Então, pega aí o seu material para a gente poder começar a nossa aula de hoje. Uma outra dica é que nos slides você já deve ter observado, eu sempre vou colocando algumas letras. Geralmente eu coloco as letras aqui, ó, certo? Eu coloco as letrinhas aqui. Como o nosso assunto é Eurásia, eu não coloquei nada, mas você vai ver que nos outros slides, para poder facilitar o seu aprendizado, a nossa organização, eu coloquei para você também colocar no seu caderno e também no seu livro, tá certo? Então, uma boa aula e vamos estudar. Então, para começar o nosso estudo sobre a Eurásia, primeira coisa importante para a gente fazer, eu vou pedir que você vá para a página 37, certo? Página 37, porque aí tem falando sobre o que é Eurásia. Olha só, o nome Eurásia a gente utiliza para falar que a Europa e a Ásia faz parte de um mesmo continente. Então, sempre que você ouvir falar a palavra Eurásia, significa dizer que nós estamos falando de Europa e também de Ásia. Primeira coisa importante para você saber é isso. Mais uma coisa importante para você saber. Professor, então quer dizer que é uma coisa só? Geologicamente falando, sim. Então, em termos geológicos, a Europa e a Ásia faz parte de um mesmo continente. Professor, mas e por que tem tanto a Europa quanto a Ásia? E aqui é importante você saber. A gente divide Europa da Ásia culturalmente falando. Então, em termos culturais, a Europa é um continente e a Ásia um outro continente. Mas, geologicamente falando, é um continente só, certo? E aí tem uma coisa muito importante na página 37 que o seu livro fala, que é os montes Urais separam a Europa e a Ásia. Olha aqui os montes Urais. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre os montes Urais. Então, a barreira física, a fronteira entre Europa e Ásia, ela é formada pelos chamados montes Urais, tá certo? Uma cordilheira, um relevo de formação geológica antiga. Então, é importante você saber aí a respeito sobre os montes Urais, que ele fala aqui, ó, lá na página 37. A Europa e a Ásia fisicamente fazem parte de uma mesma massa continental, a Eurásia, certo? Professor, o que mais eu preciso saber sobre essa tal de Eurásia? Professor, o que mais eu preciso saber sobre os chamados montes Urais? Eu quero que você se toque aqui, ó. Eu quero que você observe a localização geográfica dos montes Urais, certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes acontece de alguma questão, uma questão de um simulado, uma questão de uma atividade, ou até mesmo uma questão de uma prova, ter lá um mapa e perguntar, ele enumera, bota lá, número 1. Aí coloca o número 1 mesmo aqui, ó. Aí pergunta para você
Se você sabe quem é o número 1, aí você tem que saber que são os Montes Urais. Aí ele pergunta quais são as características desses Montes Urais. Primeira característica, você já sabe, é a barreira física que vai delimitar, é a fronteira entre a Ásia e a Europa. Uma outra coisa importante para você saber sobre os Montes Urais é que os Montes Urais são uma cadeia montanhosa, uma cordilheira montanhosa, ou seja, um conjunto de montanhas que estão entre as montanhas mais antigas do mundo, certo? Segundo os especialistas, essa cordilheira aí, ela deve ter alguma coisa em torno de... começou a ser formada há aproximadamente 250 a 300 milhões de anos. Então, os Montes Urais, que separa a Europa da Ásia, é um conjunto montanhoso que está entre os mais antigos do mundo, tá certo? Fique cuidado, preste atenção nisso que eu estou lhe dizendo. Inclusive, no seu caderno, você pode colocar aqui, ó a dicasinha. Letra A, os Montes Urais separam a Europa da Ásia. Coloque isso. Então, vamos continuar caracterizando um pouco mais sobre os chamados Montes Urais. Eu fui procurar quantos quilômetros de extensão tem os Montes Urais. E eu encontrei o seguinte, ó. Os Montes Urais apresentam aí aproximadamente cerca de 2.500 quilômetros de extensão. Em outras palavras, para você ter a dimensão da grandiosidade dos Montes Urais. Os Montes Urais têm quase a mesma distância da cidade que a gente está aqui, Campina Grande, na Paraíba, até São Paulo. A distância entre Campina Grande e São Paulo são 2.633 quilômetros. Um pouco maior do que os Montes Urais. A largura dos Montes Urais é aí entre 40 quilômetros e 150 quilômetros de extensão. Professor, existe alguma riqueza que a gente possa aproveitar nessa região por onde passam os Montes Urais? Sim. Olha só aqui, ó. Você tem o carvão mineral, você tem o petróleo, opa. Então coloca assim no seu caderno. Atividades econômicas ou o que podemos aproveitar economicamente dos Montes Urais. O que é que lá tem economicamente falando que dá para a gente aproveitar? Carvão, petróleo. Quando a gente fala em carvão e em petróleo, nós estamos falando de uma bacia sedimentar, de uma estrutura geológica chamada de bacia sedimentar. Mas não só para aí não, viu? Nós ainda temos também cobre, ouro, platina e você também tem aí manganês e o minério de ferro. Quando eu falo manganês, minério de ferro, eu estou dizendo que a estrutura geológica, que é o tipo de rocha que predomina naquele local, são os chamados escudos cristalinos, que são os terrenos mais antigos do mundo, como eu falei para você anteriormente. Segundo os especialistas, os Montes Urais devem ter se formado aí aproximadamente 250 a 300 milhões de anos atrás. Então isso é importante você saber. Professor, repita por favor. Os Montes Urais são formados por escudos cristalinos e também pelas chamadas bacias sedimentares, tá certo? Então, fica essa dicasinha importante para você saber. Essa imagenzinha que eu coloquei agora, ela é muito preciosa. Eu vou colocar um mapinha bonitinho para você ter a noção clara do que é a Europa e do que é a Ásia. Olha que imagenzinha linda, perfeita para você. Não é lindazinha essa imagem? E agora eu peço também para você ir lá para a página de número 38. Na página de número 38 você tem o mapa, tem assim o nome, ó, Eurásia Político. E aí você está vendo uma parte, eu coloquei aqui esse mapinha, ó, no slide aqui, ó, toda essa região, Portugal, Espanha, a própria Rússia, toda essa parte aqui sendo o quê? Europa. Para lá você tem a chamada Ásia, certo? Então,
tenha noção do formato da localização. Isso nos ajuda na hora de responder as questões, tá certo, pessoal? E aqui também eu coloquei mais um mapinha, agora um mapinha falando apenas de quem? Apenas da Ásia, mostrando os países da Ásia. Lembrar para você aqui, ó, importantíssimo saber, essa região que eu estou destacando para você agora, Arábia Saudita, por exemplo, também o Irã, essa parte nós chamamos de Oriente Médio. Opa, eu não gosto desse nome Oriente Médio. Na verdade, o nome Oriente Médio está errado. O nome mais apropriado para você chamar Oriente Médio é Sudoeste da Ásia. A gente usa, mas o nome mais apropriado realmente é você falar de Sudoeste da Ásia, tá certo? Porque o nome Oriente Médio é um nome que reflete aí o eurocentrismo, tem toda uma história por trás que a gente não vai conversar, pelo menos nessa aula de hoje não. Então, se ligue, o mapinha aqui, ó, da Europa e aqui o mapinha da Ásia, dos países asiáticos. Perceba, por exemplo, que, tome cuidado com isso, a Rússia é tanto um país europeu, também a Rússia é um país o quê? Localizado na Ásia. Não só a Rússia, você pode também pegar aqui ó, o exemplo da Turquia, certo? A Turquia é um país que também tem suas terras na Ásia e também na Europa. Inclusive, quando a gente fala de Turquia, a Turquia é um país que deseja entrar na União Europeia. Só que a União Europeia não deixa os turcos entrarem, dizendo o seguinte, ó, Turquia, você é um país asiático, que não um país europeu. Mas, na verdade, a Turquia tem sim um pedaço de terra no continente europeu. E por que a Turquia não entra? Aí são outras questões, por exemplo, porque a Turquia tem 90% da sua população seguidora do islamismo, certo? Então, fica essa dica aí importante para você estudar com mais calma. Lá no seu livro, da página 38, tem um mapinha muito parecido com esse. Então, mais uma vez, aqui os Montes Urais no mapa. E agora vamos comparar esses Montes Urais com outro relevo importante da Ásia, que você já ouviu falar, que é a chamada Cordilheira do Himalaia. Cordilheira do Himalaia, que está aqui na página 40. Inclusive, na página 40, no mapa, tem lá em cima, mais ao norte, os Montes Urais, e um pouco mais ao sul, você tem ali também na Ásia, o chamado Himalaia, tá certo? Lá na página 40. Eu coloquei nesse slide aqui a comparação dos Montes Urais e também da Cordilheira do Himalaia. Enquanto os Montes Urais não têm sequer 2.000 metros de altura, você vê que ele já foi muito desgastado pelo tempo, através da erosão e também do intemperismo. Erosão é um fenômeno que desgasta o solo. O intemperismo é um processo que desgasta a rocha, certo? Então, os Montes Urais, uma parte dele aqui, ó. Você observa bem que ele não é tão alto assim, diferentemente da chamada Cordilheira do Himalaia. Aliás, a Cordilheira do Himalaia, a Cordilheira do Himalaia é onde fica o Everest, que tem mais de 8.000 metros de altitude. Por favor, anote isso. Enquanto os Montes Urais são de formação geológica antiga, 250 a 300 milhões de anos eles teriam se formado, a Cordilheira do Himalaia é o que nós chamamos de um dobramento moderno. Professor, por que a Cordilheira do Himalaia é um dobramento moderno? É porque a Cordilheira do Himalaia começou a ser formada, começou a surgir há aproximadamente 65 milhões de anos. Então, quem é mais antigo, os Montes Urais ou o Himalaia? O mais antigo são os Montes Urais, tem uma formação geológica antiga. Enquanto que a Cordilheira do Himalaia tem
uma formação geológica mais atual. É o que nós chamamos de um dobramento moderno, que daqui a pouquinho eu vou mostrar mais sobre esses dobramentos modernos. Quero mostrar só mais uma imagenzinha lindinha da cordilheira do Himalaia para você guardar. Olha aqui que bonitinho. Camarada paquerando com a cordilheira do Himalaia, certo? O que eu vou dizer agora, você não precisa saber de cor, certo? Não saber dessas coisas decoradas não. Mas algumas características da cordilheira do Himalaia. Olha só aqui, ó. A cordilheira do Himalaia tem aí aproximadamente 2.500 quilômetros de extensão, certo? Essa cordilheira do Himalaia, esse conjunto de montanha, esse conjunto montanhoso, passa por vários países da Ásia, como por exemplo a China, o Tibete, que é uma área anexada à China, nós vamos estudar esse assunto depois. Você também tem Índia, Paquistão, o Butão e também o Nepal, certo? A cordilheira do Himalaia, que tem aí no seu ponto mais alto lá no Everest, mais de 8.000 metros de altura, que é o topo do mundo, certo? Então, você tem isso aí no livro, na página 40. Professor, ainda agora o senhor falou que a cordilheira do Himalaia é um dobramento moderno. O senhor pode explicar isso melhor? Sim. Vamos então agora entender o que significa um dobramento moderno e como é que eles surgem. Só que antes de falar desses dobramentos modernos, eu queria que você desse uma pausa no vídeo e lesse um textinho, um trecho, na verdade, que eu peguei do site InfoEscola, falando um pouquinho ainda da cordilheira, tá certo? Então, dê uma pausa no vídeo aí, quando passar o texto, e dê uma lidazinha. Então, como você viu, a cordilheira do Himalaia, que está representada aqui, ó, na figura pelo número 4, certo? Representada aqui na figura pelo número 4, essa cordilheira do Himalaia, ela surgiu do choque do continente indo-australiano, porque antigamente, no passado geológico da Terra, estava tudo junto, com o choque das placas tectônicas localizadas na Ásia. Preste atenção nisso que eu vou lhe dizer agora. O que são placas tectônicas? Você já deve ter estudado esse assunto de placas tectônicas. Quando a gente fala de placas tectônicas, a gente está dizendo o seguinte, a gente está dizendo que lá embaixo, abaixo aqui da superfície, existem blocos de rochas gigantescas que seguram os continentes e também os oceanos. Então, saiba, o que é que são placas tectônicas? Placas tectônicas são blocos de rocha que sustentam os continentes e também os oceanos, certo? Eu quero também que você saiba o seguinte, o mundo tem vários dobramentos modernos, como você deve estar vendo aqui, ó. Os dobramentos modernos, eles surgem do contato entre as placas tectônicas, certo? Os dobramentos modernos surgem do encontro das placas tectônicas. Existem muitos no mundo. Você tem, por exemplo, aí representado pelo número 1. O número 1 é a cordilheira dos Andes, certo? O número 2, aqui na América do Norte, é as chamadas montanhas rochosas. O número 3, na África. Número 3, na África, é a chamada cadeia do Atlas. O número 4, na Ásia, a cordilheira dos Andes. E o 5, opa, tá ruim de eu ver aqui o número 5, mas aqui, ó, na Europa, você tem os Alpes suíços. Todas essas regiões que eu destaquei para vocês, com esses nomezinhos, é o que a gente chama de dobramentos modernos, ou seja, altas cadeias montanhosas que começaram a ser formadas de 65 milhões de anos para cá. É novo. Então é um dobramento novo, é um dobramento moderno.
Professor, tem coisa mais antiga do que os Montes Urais e esses dobramentos modernos? Tem. O território brasileiro é de formação geológica antiga, ou seja, o Brasil começou a ser formado, nosso território começou a ser formado aí aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás. Então nós temos um território bastante antigo. Agora eu fiquei confuso, professor. Como é que eu sei se um relevo é novo ou antigo? Simples. O dobramento moderno, como você viu na imagem anterior do Himalaia, ele é bem pontagudo. Certo? E o topo é coberto de neve. Professor, mas os Montes Urais também. Só que os Montes Urais você observa que ele tem parte bastante mais aplanada, tá certo? Então, fique ligado com esse assunto, falando aí dos chamados dobramentos modernos. Uma outra coisa importante para você saber quando a gente fala do relevo da Eurásia. Você tem que saber, portanto, também das chamadas placas tectônicas, que eu expliquei agora o que é. São quantas placas tectônicas? São várias. Eu quero destacar aqui a placa, olha só, a placa eurasiática. E também quero chamar a atenção para você da chamada placa sul-americana, que o Brasil faz parte dela. O Brasil está situado na placa sul-americana. O que é que acontece? É que nas bordas dessas placas tectônicas, no encontro entre as placas tectônicas, geralmente acontecem muitas atividades sísmicas e vulcânicas e também maremoto. Preste muita atenção nisso que eu vou lhe dizer agora. Está lá na página 41, escrito, destacado pela cor azul. Cinturão de fogo ou círculo de fogo. Professor, o que é isso? Pessoal, o cinturão de fogo, também chamado de círculo de fogo ou anel de fogo, é uma área que está em contato com as placas tectônicas. É uma área que está situado nas bordas das placas tectônicas. E uma das coisas que mais acontecem aí são terremotos e vulcões. Anote isso, pelo amor de Deus. Uma das principais características do cinturão de fogo, ou do círculo de fogo, como coloca o livro, é o fato dessa área ser tectonicamente instável. Não é estável, parada, é instável. Pode acontecer o quê? No cinturão de fogo, terremotos, vulcões e tsunamis. Quero chamar a atenção para isso aqui, ó. Muito cuidado. 80% dos vulcões, na verdade um pouco mais de 80% dos vulcões, acontecem no mar. Porque as placas tectônicas, são aqueles blocos de rochas que eu estava falando anteriormente, fazem vários movimentos. Quando elas estão se encontrando, o movimento é convergente. Ó, as placas se encontrando, movimento convergente. Quando uma placa mergulha sobre a outra, o nome disso é subducção. Então, no mar, quando esse movimento de subducção acontece, na brecha da placa tectônica, aqui, ó, entra a água. A água vai ativar a câmara magmática, vai ativar o magma que está aqui no interior da Terra. Então, começam as explosões vulcânicas, que é uma coisa muito comum de acontecer aqui nessa área, todinha, como a imagem está mostrando. Ó. Toda essa área aqui está sujeita a acontecer muitos terremotos, que são os abalos sísmicos, e também o vulcanismo, devido a esse movimento de subducção, certo? Guarde isso aí, pelo amor de Deus. Isso é uma das coisas mais importantes que eu estou falando nessa aula. Eu espero que você tenha aproveitado a aula de hoje, feito suas anotações. Um abraço e até a próxima.